Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago um pouco do alfabeto grego. Se eu digitar aqui alfabeto grego, eu vou botar aqui na imagem para nós termos aqui uma noção da dimensão do alfabeto grego. Olha aqui, eu vou aqui nesse quadro para nós examinarmos com mais cuidado. Olha aqui, o alfa A, tá? A, letra alfa. Beta B. Vou clicar em cima. Não vou clicar em cima não, vou deixar dessa forma aqui. Temos aí, ó, o alfa, o beta, o gama, o delta, tá? Aí vai, tá? Então você tem todo o alfabeto grego, do alfa ao ômega. Eu vou sair do Pinterest. O Pinterest não deixa eu clicar em cima. Deixa eu ver se esse aqui, acho que fica mais interessante. Também é Pinterest, né? É, também é Pinterest. Deixa eu ver um que não seja Pinterest. Espera aí. Vou ver isso aqui. Vou clicar em cima dele para poder aproximar. Deixa eu procurar aqui um que seja bem bacana. Ó, você tem vários aqui, ó. O que mais temos aqui são sites com alfabeto grego, grego antigo. Você consegue ter uma noção do que é o alfabeto grego, né? Tanto para aprender a língua grega quanto para estudar, fica muito mais fácil. Eu vou ver se eu pego e salvo isso. Fica melhor. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não quer abrir não. Vamos ver isso aqui. Se dá o wall aqui. Eu acho que isso aqui foi, hein? Ah lá. Temos aqui o alfabeto grego. Deixa eu abrir aqui. Ó. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, o mi. Tá, aqui parece que é mu, mas não é mu não, é o mi. O mi, o ni, tá? E aí você vai até o fim, tá? Você tem uma série de representações, tá? Então continuando aqui, ó. O Ki, o ômicron, o Pi, o Rho, o Sigma, o Tau, o Y, o Φ, o Xi, o Psi e o Ômega, tá? Então esse é o alfabeto grego, são 24 letras no alfabeto grego, tá? Você tem aqui até uma tabela bacana aqui que eu andei pesquisando desse professor aqui, ó. Olha que legal. Então nós temos as 24 letras do alfabeto grego do alfa ao ômega, tá? Você tem a representação dele romana, depois o nome dela, a transliteração, o valor e como ela aparece, né? Então, por exemplo, aqui você tem o alfa, como é o alfa em grego, em caractere grego, tá? Como que ele aparece. Você tem o valor dele no latim e um exemplo de palavra, né? Ágatos. O que é ágatos? Ágatos é bom, né? Ágatos é bom, tá? Então aqui você tem o B, que é o representado pela letra beta, e aí você tem a representação também, é uma coisa, tá? E aí segue, ó, Biblion. Biblion, o que é Biblion? Livro, tá?
Então aí você segue, ó. Aí você tem o gama, aí a sua representação, tá? Na forma grega, tá? E você tem uma série de palavras. Eu não vou ficar aqui falando que a aula de hoje não seria. O vídeo de hoje, melhor dizendo, né? Não vou nem chamar de aula, mas vou chamar de vídeo de hoje. E ele não é para fazer nenhum tipo de tradução, né? Eu não me preparei hoje, não programei, melhor dizendo, para traduzir, e sim para mostrar o alfabeto grego e como que ele aparece. É claro, né? Você tem uma série de palavras em grego também, e essas palavras em grego, elas são bastante interessantes e tem muito a ver com o nosso dia a dia, tá? Então, ó, por exemplo, essa palavra aqui, ó, o delta, é um delta, né? Aí o delta ele é representado por esse triângulo, parece ser um triângulo, né? Mas não é um triângulo, é a forma maiúscula dele. Tem a forma maiúscula e tem a forma minúscula desse D, desse delta. E aí você tem a palavra doulos, né? Que é a palavra escravo, né? Parece estar lendo aqui doulos, né? Mas você tem outra maneira de você, vamos dizer assim, representar essa pronúncia. Você não vai falar doulos, né? E sim doilos, né? Então, você tem uma série de palavras, inclusive a nossa língua portuguesa é formada por essas palavras aqui. Tá? Então, por exemplo, vamos chegar aqui, por exemplo, no teta, né? Tem a palavra thanatos, né? Essa palavra é bem conhecida na língua portuguesa e que significa morte. O valor dela é o teta, né? Esse é o equivalente ao T, né, que nós temos, teta. E aí você tem a maiúscula, que é essa bola parecendo uma bola, uma esfera com um risquinho no meio, e a minúscula é um pouquinho mais achatada. Mas eu pulei, né? Eu não falei do epsilon, né? Epsilon, o zeta, né? DZ, o zeta, que tem, por exemplo, a palavra zoé, né? A palavra zoé que significa vida. Você pode ler da forma que você achar melhor, mas é claro que a pronúncia muda. Você vê lá, parece que você tem o U, mas não é bem o U. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. Que aí você tem o eta, tem o teta, tem o iota, kappa, lambda, o mi, o ni, tá? Então quando você chega aqui no mi, tá, ó, tem essa letra aqui, né, que é parecida com um u, mas não é u. A forma de você ler não é mu e nem nu. Da mesma forma aqui, ó, doulos, não é doulos. É melhor você ler doulos do que você não ler nada, né? Mas não é doulos, é doilos, doilos, né? Que é a palavra escrava. A mesma coisa aqui, ó, o mi e o ni, né? Mini. Então, você lê mitos. Olha como é que é a palavra mitos, né? Mitos, que vai dar origem à palavra mito, fábula. Unir, né? É a mesma coisa. Tem a palavra neânias, que é a palavra jovem, tá? Neânias. E aqui você tem o chi, né? Ou o ki. Você pode ler de forma aspirada. É claro que você vai facilitar, né? Você pega para estudar, facilita. Eu sou autodidata por conta própria, mas eu estudei, eu tive aula de grego, né?
Então, fica mais fácil para mim. Tive um pouquinho de aula de grego, mas não é difícil, né? Você precisa estudar, precisa se aprofundar, precisa estudar a morfologia, a semântica, a sintaxe, principalmente a sintaxe, né? Aí a morfossintaxe. Então aqui você tem a palavra estrangeiro também. Todas elas são importantes, né? Então, por exemplo, Ômicron, né? O Ômicron, que lembra muito, as pessoas podem confundir o Ômicron com o ômega, mas tem que tomar cuidado. Ômicron é Ômicron, tá? É equivalente à letra O, né? Do nosso alfabeto. Então, essa palavra oiranos significa céus. Oiranos, céus. Aqui, o pi, né? Você tem a palavra pneuma. A palavra pneuma, que significa espírito. Tá? Então, o pi é uma letra muito importante. Ômicron também, o pi, todas elas, né? Toda não tem letra mais importante ou menos importante, mas é importante você marcar para você não confundir depois, tá? Na hora de você estudar. O pi, já falei. O rho. Então, o rho, né? Rho é também algo para se chamar a atenção. Então, você tem essa representação aqui. Tá? Ela não pode ser confundida com a letra P. Né? Rho não pode ser confundido com pi. Tá? Então, você precisa marcar direitinho para você não errar nenhuma delas. Tá? Aí depois temos o sigma, o famoso sigma, né? Ó, sigma. Ó, a maiúscula é o próprio sigma. O minúsculo é esse O, mas o corte dela é em cima. Né? Então você tem o sigma também ao final da palavra que vai dar a forma dela pluralizada. Então é o famoso S. Né? E esse sigma, ele é bem assim, bem trabalhado, muito visto, você vê muito. Então, por exemplo, a palavra soma, né, que vai dar origem, por exemplo, na psicologia, a palavra é, é, somatizar, né, a pessoa somatiza. Então, esse sigma tá ali na frente, ó, soma, tá? Então, tem um Szinho aqui, tem o W, que parece o Wzinho, mas é um ômega, o Mi e o A, alfa, tá? Tá? Sigma, ômega, o Mi e o alfa, que vai dar origem à palavra corpo. E aqui, ó, T, que é o T, né? É o tal. T é o tal. É o T maiúsculo, o T minúsculo. Então você tem a palavra topos, que é a palavra lugar traduzida, mas você tem, por exemplo, a palavra toposfera, né? Tem o Y, né? O Y, ó, é um U, tá vendo? Então você às vezes lê lá com, parece que é um U, mas não é um U, você lê como I, né? Então é bem assim interessante fazer esse discernimento, tá? Aí continuando, aí você tem o pi, mais um pi não, fi, né? Perdão. Você tem o fi, eu já falei pi, você tem o fi. Esse fi é representado por essa bola com esse risco no meio, você tem uma bolinha com risquinho no meio. E você tem um fi que é, na verdade, é bem interessante, que ela começa da parte de cima, ela dá uma voltinha e depois ela desce, né? Então esse fios, né? Esse fios, que é a palavra luz, né? Você tem o chi, né? Esse chi, e esse chi, ele também aparece muito na tradução, né?
E a palavra Cronos, aqui ó, Cronos, que significa tempo, tá? Cronos, em grego, significa tempo. Isso tem na língua portuguesa também. O psi, né? Psi, que né, todos sabemos que a letra aí que vai representar, por exemplo, a psicologia. O psi. E esse é o PS, né? Psique, né? A palavra psique que significa alma. Psique, alma. E finalmente aí o ômega, que é aquela ferradurinha, né? No maiúsculo, caractere maiúsculo grego, minúsculo é esse Wzinho aqui, né? Ômega, ômega. Esse ômega é aí que vai dar origem, por exemplo, a palavra hora. Ó, hora, que é com H, hora, tá? Se eu sair daqui, tem outros aqui, ó, tem esse aqui também. Deixa eu ver se aparece aqui. Não sei se vai aparecer aí. Não sei se aparece, não. Não, aqui não aparece, não. Vamos ver. Eu acho que esse aqui é bem bacana. Vou tentar aumentar aqui, ó. Olha aqui. Também, não. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, tá? Zeta. É. E aí vai. Aí você tem ao lado tem a palavra lá, que vai representar esse alfabeto, essas 24 letras, tá? Então você tem uma série de vocábulos. Eu acho muito interessante os vocábulos do grego, tá? Então o grego ele é muito rico, vasto para o seu entendimento. Se você estuda o grego, você aprende muito da língua portuguesa também. É latim e grego são importantes para a língua portuguesa, muito mais o latim, mas o grego também é. Em seguida é o grego, tá? Então, ó, todas essas letras você precisa estudar para você poder aprender o grego. Deixa eu fechar aqui. Ó, pesquisa lá, ó. Você encontra muita coisa bacana. Muita coisa legal mesmo, tá? Olha aí. Quem não conhece a filosofia grega, as tragédias gregas, né? A parte da dramaturgia é muito bacana. Eu acredito que aqui, não sei se tem muita coisa, não. Ele sempre remete a esse Pinterest. O Pinterest é excelente, mas aqui ele não está deixando abrir. Quando abre, ele não. Olha aqui que bacana. Aqui você já vê maiúsculo e minúsculo. Ó. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, o mi, o ni, tá? O xi, né? O ômicron, o pi, o rho, o sigma, o tau, o y, o φ, o xi, o psi e o ômega. Tá, então você tem isso aí, ó. Tá? Você tem essa fantástica representação grega. É muito bacana o grego. Você tem, esse aqui é o grego antigo, né? Ainda tem o grego moderno. Você tem muitas palavras no grego moderno hoje, que é do próprio país, da própria Grécia. Olha quanta coisa. Aqui tem até em inglês, ó. Greek alphabet. Olha aí que bacana. Greek alphabet. Olha aí, ó. Os símbolos aí, ó. As 24 representações do grego antigo, do grego clássico.
Eu vou voltar ao alfa. É muito legal isso aqui. Olha esse site aqui, ó. Ele traz para nós também vídeos sobre o alfabeto grego. Eu vi uma representação muito bacana ali. Eu não sei se eu vou encontrar aqui. Eu acho que é aqui que eu vi. Ó, ao alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, o mi, o nil, o xi, o ômicron, o pi, o rho, o sigma, o tau, o y, phi, o xi, o psi e o ômega. Tem letras que são usadas no início e tem letras que são usadas no fim das palavras. Tem essa diferença no grego, tá? Aspiração. Tem um caractere grego, tem um caractere latino. Isso é muito importante. Como que você está estudando? Você está pegando diretamente o caractere grego ou o caractere latino, tá? Então a representação ela é feita assim, tá? O Ki e o Psi, ó. Ki e o Psi. Porque aí entra a chamada aspiração, né? Tem a aspirada. E tem quando você tem o travamento silábico, né? Na pronúncia. Então trava. Ki, você tá travando. Você tem uma letra que, né, para nós seria o X. Mas aí ela trava, tá? Então esse travamento é importante. Não é bem chiado, não é bem chiante. Não é chiante, é sim travada a pronúncia. Aquela tabela é muito bacana. Através dela você consegue desenvolver bastante o aprendizado. Deixa eu ver se eu consigo voltar nela. Deixa eu ver se eu consigo voltar nessa tabela. Ó, tá. Essa aqui é a melhor tabela para vocês poderem estudar. Acho que a organização dela fica mais evidente, né? Fica ela é completa. Você tem a maiúscula, você tem a minúscula. Tá, aqui é alfabeto grego. E aí você tem também o alfabeto latino, tá? Grego que é grego vai aparecer sempre no alfabeto grego. Mas você pode ter, por exemplo, a palavra hora. A palavra hora é uma palavra totalmente grega, né? E ela é da mesma forma. Você tem essa representação aqui, ó, hora, né? Você tem um ômega na frente dela. A palavra kalos. Falando da palavra kalos, que tem, por exemplo, essa letra aqui, o kappa. Kalos. Kalos significa belo, né? Kalos. Ela é uma palavra muito importante. Você vai ver muito essa palavra aqui. Porque, principalmente, os gregos de Atena, eles são sonhadores e eles trabalham com o belo, né? Com a palavra beleza, com a ideia de perfeição. Eles sonham com perfeição, eles sonham com uma política perfeita, uma política que seja mais voltada para um filósofo, digamos assim, né? no poder.
muito mais para filosofia do que para algo mais de briga, né? Porque Esparta é o oposto a Atenas, eles se opõem. Então, dentro desse sentido aqui, a palavra logos também é importante, né? A palavra discurso, logos. E a palavra logos também é a palavra da ciência, né? Quando você fala psicologia, você tem o psi e você tem o logos, né? Esse logos é a palavra que também significa ciência, discurso, ciência, conhecimento, enfim. Tudo que é voltado para isso, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver aqui. O beta também é importante. O alfa, beta, o gama, o delta. Você tem, assim, muita coisa importante, tá? Então, é importante saber tudo. E principalmente essas 4 letras aqui principais. Mas depois você tem que estudar tudo, tá? O epsilon, né? É importante também. O de zeta, né? Também. Cuidado para não confundir as letras. Você não pode confundir. E tem aquela letra que fica no início, é usado mais no meio. E tem a letra que é usado mais no fim das palavras, tá? Tem a letra que é aspirada, tá? Tem a letra mais chiante, mais sibilante. Então, o travamento acontece, né? Eu já falei que esse chi aqui tá mais para aqui, né? O chi tá mais para aqui. Então eu falo Kyrios, né? Eu falo Kyrios, que não tá aqui nessa tabela, é a palavra Senhor, Kyrios, que você vai encontrar, por exemplo, no Novo Testamento, a palavra Kyrios, da Bíblia, né? Você vai encontrar, por exemplo, essa palavra aqui, Cronos, né? Que é a palavra tempo. Então, o estudo é esse. Eu tenho certeza que daqui para frente você vai conseguir aprender muito, muito do grego, tá? Obrigado pela sua atenção. Se você gostou, inscreva-se e deixe o seu like. Falou, pessoal. Tchau, tchau.